Meu coração parou por 3 segundos quando abri aquela porta. 3 segundos de silêncio absoluto, antes que meu mundo desabasse completamente. Ali, na nossa cama, a mesma onde eu dormia todas as noites, estavam as 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Meu marido e minha irmã gêmea. Foi um daqueles dias que começou como qualquer outro. O céu do Rio amanheceu nublado, mas nada indicava a tempestade que estava por vir na minha vida. Trabalhei intensamente pela manhã na Essência Brasileira, finalizando a campanha do novo hidratante que lançaríamos no próximo mês. Meu chefe ficou tão satisfeito com os resultados que me liberou mais cedo, algo raro na minha rotina de executiva. Débora, você merece descansar. Vá para casa e aproveite a tarde. Ironicamente, foi essa gentileza que mudou tudo. Dirigi até o condomínio Jardins de Ipanema, com um sorriso no rosto, pensando em surpreender Tiago. Talvez pudéssemos assistir aquele filme que ele tanto queria ver. Ou quem sabe preparar um jantar especial juntos. 7 anos de casamento e ainda gostávamos de inventar pequenas surpresas um para o outro. Pelo menos era o que eu acreditava. Entrei silenciosamente no apartamento, notando de imediato algo diferente no ar. Um perfume que não era meu pairava na sala. Bolsas que não me pertenciam estavam sobre o sofá. Reconheci imediatamente. Eram de Denise. Minha irmã havia retornado ao Brasil há apenas 3 meses, depois de passar 5 anos em Milão. Ela deve ter vindo visitar, pensei ingenuamente. Caminhei pelo corredor quando ouvi sons abafados vindos do nosso quarto. Risos, sussurros, o inconfundível rangido da nossa cama. Algo gelado percorreu minha espinha. Parei em frente à porta entreaberta e por um instante contemplei a ideia de não olhar, de dar meia volta, sair dali e fingir que nunca cheguei em casa, como se um sexto sentido já soubesse o que eu encontraria. Mas olhei e vi Tiago, com suas costas largas e a tatuagem tribal que eu conhecia tão bem, sobre o corpo de uma mulher que, à primeira vista, poderia ser confundida comigo. Minha irmã gêmea, Denise, com os mesmos cabelos castanhos ondulados que os meus, o mesmo formato de rosto, mas com uma expressão que eu jamais faria. Um sorriso de triunfo enquanto olhava diretamente para os olhos do meu marido. Minha primeira reação foi congelar. Literalmente. Senti meus músculos enrijecerem, minha respiração cessar. O tempo pareceu se distorcer naquele momento. Poderiam ter se passado segundos ou minutos enquanto eu absorvia cada detalhe daquela cena. As roupas jogadas pelo chão, incluindo a camisa azul que eu havia dado de presente a Tiago no último aniversário, a garrafa de vinho tinto sobre o criado mudo, nosso vinho favorito, até mesmo a aliança de Tiago, cuidadosamente colocada ao lado do abajur, como se sua remoção pudesse de alguma forma diminuir a traição. Eu deveria ter gritado. Deveria ter entrado no quarto, causado uma cena, exigido explicações. Era o que qualquer pessoa faria, não é? Mas algo me deteve. Algo nas palavras que captei naquele momento. Depois que ela se for, não teremos mais que nos esconder, disse Tiago, acariciando o rosto de Denise. Um rosto tão parecido com o meu que por um instante absurdo me perguntei se não estava tendo uma alucinação, vendo a mim mesma. Quanto tempo ainda, amor? Estou cansada de dividir você, respondeu minha irmã, com uma voz manhosa que eu nunca havia escutado dela antes. Só mais algumas semanas. O médico já disse que os sintomas que ela está apresentando são consistentes. Ninguém vai desconfiar. Sintomas? Que sintomas? Minha mente girava tentando processar o que estava ouvindo. Nos últimos 2 meses, eu vinha sentindo fadiga constante, dores de cabeça, náuseas ocasionais. Tiago havia insistido para que eu consultasse um médico, mostrando-se extremamente preocupado. O diagnóstico preliminar apontava para possível estresse crônico ou início de alguma condição autoimune. Mais exames estavam marcados para a semana seguinte. E se ela descobrir? E se alguém desconfiar? A voz de Denise tinha um tom de preocupação. Impossível. Estamos administrando doses pequenas. Vai parecer completamente natural. Depois dividimos tudo, 50% para cada um. Você fica com as joias da vovó que ela herdou. Eu fico com o apartamento. Naquele instante, compreendi. Não era apenas uma traição, era um plano.
Um plano para me matar lentamente, fazendo parecer uma morte natural por doença. Meu próprio marido estava me envenenando, com a ajuda da minha irmã gêmea. O pânico inicial deu lugar a uma calma estranha e fria, uma clareza mental que nunca havia experimentado antes. Em vez de confrontá-los, recuei silenciosamente. Meus pés se moveram automaticamente, evitando as tábuas do piso que eu sabia que rangiam. Peguei apenas minha bolsa e saí do apartamento sem fazer barulho, fechando a porta com extremo cuidado. No elevador, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão do térreo. Sentei no carro e fiquei olhando para o volante por longos minutos, incapaz de ligar o motor. Minha mente funcionava aceleradamente, conectando pontos. O chá que Tiago insistia que eu tomasse todas as noites para ajudar no sono. Os doces caseiros que Denise começou a trazer frequentemente quando nos visitava. Como eles pareciam trocar olhares quando eu mencionava não estar me sentindo bem. Peguei o celular e liguei para a única pessoa em quem poderia confiar naquele momento. Fábio, preciso te ver agora. É urgente. 1 hora depois, estava sentada no café Aroma da Praia, com meu melhor amigo me olhando com uma expressão de horror enquanto eu relatava o que havia descoberto. Débora, temos que ir à polícia imediatamente, ele disse, segurando minhas mãos geladas. Não, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Não ainda. Não tenho provas. Seria minha palavra contra a deles. Preciso de evidências concretas. Foi naquele momento, sentada naquele café com a chuva começando a cair lá fora, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu voltaria para casa e fingiria que nada havia acontecido. Continuaria a ser a mesma Débora de sempre. A esposa dedicada, a irmã carinhosa. Mas por trás dessa fachada eu investigaria. Descobriria exatamente o que eles estavam colocando na minha comida, documentaria tudo e então eu os pegaria. É muito arriscado, argumentou Fábio, a preocupação evidente em seu rosto. Vou tomar precauções, respondi. Não vou mais consumir nada que eles me ofereçam. Vou fingir que estou tomando chá, comendo os doces. Vou coletar amostras para análise. O que Fábio não sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que por trás da minha aparência frágil, sempre existiu uma força que nem eu mesma conhecia. Uma determinação que agora emergia, alimentada pela dor da traição dupla e pelo instinto de sobrevivência. Naquela noite, retornei ao apartamento como se nada tivesse acontecido. Sorri para Tiago quando ele me perguntou sobre meu dia. Aceitei o telefonema de Denise convidando-nos para jantar no fim de semana. Tomei o chá que Tiago preparou, despejando-o discretamente na planta quando ele não estava olhando. E assim começou meu plano. Um jogo perigoso, onde as aparências precisavam ser mantidas, enquanto eu descobria a extensão da conspiração contra mim. O que eu não sabia ainda era quão profunda era a trama, e quanto tempo eu teria antes que eles percebessem que eu sabia. À medida que os dias passavam, cada sorriso falso, cada beijo forçado no rosto de Tiago, cada abraço em minha irmã, era como uma pequena morte. Mas eu continuava, determinada a descobrir toda a verdade antes de fazer meu próximo movimento. A verdade sobre até onde iria a traição das duas pessoas que deveriam me amar mais no mundo. Tornei-me uma atriz em minha própria vida. Cada manhã, ao acordar ao lado do homem que planejava minha morte, precisava lembrar a mim mesma para respirar normalmente, para sorrir quando apropriado, para não demonstrar o terror que crescia dentro de mim como uma sombra. Comecei a notar padrões que antes passavam despercebidos. Como Tiago sempre insistia em preparar meu café da manhã, como ele sutilmente verificava se eu havia tomado todo o chá noturno. 3 dias após minha descoberta, instalei discretamente pequenas câmeras no apartamento. Fábio me ajudou a consegui-las. Dispositivos minúsculos que poderiam passar despercebidos mesmo aos olhos mais atentos. Uma no vaso de plantas da sala, outra camuflada na estante de livros da cozinha e a mais importante, uma no nosso quarto, disfarçada entre os objetos decorativos. Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou Fábio enquanto me entregava os equipamentos no estacionamento da Essência Brasileira, longe de olhares curiosos. Podemos procurar ajuda profissional, Débora. Ainda não, respondi,
guardando as câmeras em minha bolsa. Preciso saber exatamente o que estão usando, como estão planejando. Preciso de provas concretas. Na realidade, uma parte de mim ainda se recusava a acreditar completamente, como se houvesse uma explicação alternativa para o que testemunhei, para as palavras que ouvi. Talvez eu tivesse interpretado mal. Talvez houvesse outro contexto. A mente humana é estranha. Mesmo diante da traição mais evidente, busca desculpas, justificativas, qualquer coisa que possa suavizar a dor da realidade. No dia seguinte, na privacidade do meu escritório na Essência Brasileira, acessei as imagens das câmeras pela primeira vez. Meu coração quase parou quando vi Tiago entrando em nosso quarto com Denise, logo após eu sair para o trabalho. Observei em silêncio enquanto se beijavam apaixonadamente. Um beijo diferente daqueles que ele compartilhava comigo, mais urgente, mais intenso. Conseguiu colocar na comida dela ontem à noite? Perguntou Denise, ajeitando o cabelo depois do beijo. Sim, no molho da massa. Ela comeu tudo, respondeu Tiago, com uma satisfação perversa na voz que nunca havia notado antes. O médico comentou que os exames dela estão começando a mostrar alterações. É uma questão de tempo. O diálogo continuou, mas eu desliguei o áudio, incapaz de suportar mais. A confirmação era agora inegável, cristalina, brutal. Corri para o banheiro e vomitei violentamente, como se meu corpo tentasse expulsar não apenas o veneno que haviam me dado, mas também a traição que me consumia por dentro. Luciana, minha colega de trabalho, me encontrou no banheiro. Débora, você está bem? Sua voz demonstrava genuína preocupação. Estou, menti, enxugando a boca. Deve ter sido algo que comi. A ironia daquela frase não me escapou. De fato, era algo que eu havia comido. Algo que meu próprio marido havia colocado deliberadamente na minha comida para me matar lentamente. Naquela mesma tarde, fiz uma visita não agendada a um médico diferente em outro hospital, longe do que Tiago conhecia. Expliquei que estava tendo sintomas estranhos e pedi exames toxicológicos completos. O médico pareceu intrigado com meu pedido específico, mas concordou após eu insistir. A senhora tem alguma razão para acreditar que foi envenenada? Perguntou ele, olhando-me por cima dos óculos. Hesitei. Digamos que é uma precaução profissional. Trabalho com desenvolvimento de produtos cosméticos, manuseio substâncias que podem ser absorvidas pela pele. A mentira saiu mais facilmente do que eu esperava. Talvez estivesse aprendendo com os mestres que viviam sob o mesmo teto que eu. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina cuidadosa. Fingia tomar os remédios que Tiago me dava, escondendo-os sob a língua para depois descartá-los. Evitava comer qualquer coisa que ele ou Denise preparassem, alegando náuseas devido ao meu suposto problema de saúde. Em vez disso, comia discretamente no trabalho ou em cafés anônimos pela cidade. A cada noite, ao deitar-me ao lado do homem que um dia jurou me amar e proteger, sentia seu braço pesado sobre meu corpo como uma corrente. O toque que antes me trazia conforto agora me causava arrepios de pavor. Quantas vezes aquelas mesmas mãos haviam medido cuidadosamente o veneno destinado a mim? Quantas vezes aqueles lábios que me beijavam haviam discutido minha morte com minha própria irmã? Uma semana após minha descoberta inicial, os resultados dos exames toxicológicos chegaram. O médico me chamou pessoalmente. Senhora Rezende, encontramos traços de arsênico em seu organismo, disse ele, com uma seriedade que confirmava meus piores temores. Os níveis são baixos, mas consistentes com envenenamento gradual. A senhora tem alguma ideia de como isso pode ter acontecido? Senti o mundo girar ao meu redor. Mesmo tendo suspeitado, mesmo tendo visto as evidências nas câmeras, a confirmação médica me atingiu como um punho no estômago. Arsênico, um veneno clássico, difícil de detectar quando administrado em pequenas doses ao longo do tempo. Seus sintomas podiam facilmente ser confundidos com diversas doenças: fadiga, dores de cabeça, problemas digestivos. Precisamos notificar as autoridades, continuou o médico. Isso é uma tentativa de homicídio. Ainda não, pedi, segurando firmemente o braço do médico. Por favor, preciso reunir mais provas. Se agirmos agora, eles podem escapar. O médico parecia desconfortável com meu pedido, mas concordou em me dar alguns dias.
desde que eu parasse completamente de consumir qualquer coisa que pudesse conter o veneno e começasse um tratamento para eliminar o arsênico do meu organismo. Aquela noite, retornei ao apartamento com um peso novo sobre meus ombros. O conhecimento do arsênico circulando em minhas veias tornava tudo terrivelmente real. Ao entrar, encontrei Tiago e Denise na sala, sentados lado a lado no sofá, assistindo a um filme. A cena doméstica parecia tão normal, tão comum, que por um instante surreal questionei se tudo não passava de um pesadelo elaborado. "Oi, amor!" Tiago se levantou, vindo em minha direção com um sorriso. "Você está atrasada hoje. Tudo bem no trabalho?" "Tudo ótimo", respondi, forçando um sorriso enquanto ele me beijava na bochecha. Senti o cheiro do perfume de Denise nele. "Só uma reunião que se estendeu. Fiz aquele chá especial para você", disse ele, indicando uma xícara fumegante sobre a mesa. "Vai te ajudar a relaxar." Olhei para a xícara, sabendo agora o que ela continha. Não arsênico puro, claro. Provavelmente alguma erva ou composto que o disfarçava. Sentei-me e peguei a xícara, fingindo tomar um gole. Delicioso", menti, colocando a xícara de volta na mesa. "Como vai, Denise? Não esperava te encontrar aqui hoje." Minha irmã sorriu. Aquele sorriso que costumávamos compartilhar, que agora parecia uma máscara grotesca. "Vim trazer algumas amostras do novo tecido para o projeto que estou desenvolvendo", respondeu ela, indicando uma pasta sobre a mesa. "E aproveitei para jantar com vocês. Fiz aquela torta de camarão que você adora. Torta de camarão, meu prato favorito desde a infância. Agora oferecido como veículo para minha morte." "Que gentil", respondi, sentindo bile subir pela minha garganta. "Mas estou sem muito apetite hoje. Talvez só coma um pouco mais tarde." Vi o olhar rápido que trocaram. Preocupação, frustração, seus planos sendo atrasados por minha falta de cooperação involuntária? "Você precisa se alimentar, Débora", insistiu Tiago, com aquela falsa preocupação que agora eu reconhecia claramente. "Está cada vez mais magra. O médico disse que uma boa nutrição é essencial para melhorar seu quadro." O médico, aquele para onde Tiago havia me levado, que convenientemente encontrava sintomas preocupantes, mas nunca sua causa. Será que ele também fazia parte do plano? A paranoia começava a se infiltrar em cada pensamento. "Vou apenas tomar um banho primeiro", disse, levantando-me. Foi um dia longo. No banheiro, tranquei a porta e respirei fundo várias vezes, tentando controlar o tremor que tomava conta de minhas mãos. Abri o chuveiro para que o barulho da água disfarçasse qualquer som. Então, liguei para Fábio. "Preciso da sua ajuda", sussurrei assim que ele atendeu. "Os exames confirmaram arsênico." "Meu Deus, Débora!" A voz de Fábio estava carregada de horror. "Temos que ir à polícia agora mesmo." "Ainda não tenho provas suficientes de quem está colocando e como", argumentei. "Preciso de amostras do chá, da comida. Preciso de gravações mais explícitas." "Você está brincando com sua vida." A urgência na voz dele era palpável. "Cada dia que passa naquela casa é um risco." "Já estou tomando os antídotos", respondi, tentando soar mais confiante do que realmente estava. "E não estou consumindo nada que eles me dão." "Preciso de mais alguns dias, Fábio. Só mais alguns dias." Depois do banho, voltei à sala para encontrar Tiago sozinho. Denise já havia partido. Ele sorriu ao me ver, dando tapinhas no sofá ao seu lado. "Vem cá." Esquentei seu chá no micro-ondas. Sentei-me, mantendo uma distância calculada. Peguei a xícara e simulei outro gole, mantendo os lábios fechados. "Estava pensando", começou ele, passando o braço ao redor dos meus ombros. "Talvez devêssemos tirar férias. Você anda tão cansada ultimamente. Um tempo na praia poderia te fazer bem." Férias. Um lugar isolado, longe de testemunhas, onde um acidente poderia acontecer facilmente. Ou simplesmente um lugar onde eu poderia subitamente adoecer e não ter acesso rápido a cuidados médicos. "Seria ótimo", respondi, recostando-me contra ele, ignorando o nojo que subia pela minha garganta. "Mas preciso terminar esse projeto no trabalho primeiro. Talvez no próximo mês." Ele pareceu desapontado, mas concordou. Mais tarde, na cama, fingi dormir enquanto sentia seu olhar sobre mim. O que ele estaria pensando? Estaria calculando quanto tempo mais eu viveria?
Estaria planejando aumentar as doses, já que eu parecia estar resistindo mais do que o esperado? Na manhã seguinte, levantei-me antes dele e preparei o café da manhã para nós dois, garantindo que ele não tivesse chance de adicionar nada à minha comida. No trabalho, passei a manhã revisando as gravações das câmeras da noite anterior. Após minha ida para o quarto, Tiago havia feito uma ligação. Ela está suspeitando de algo, dizia ele em voz baixa. Mal tocou na comida ontem. Talvez seja só parte dos sintomas, respondeu a voz de Denise do outro lado da linha. Perda de apetite é comum. Estou pensando em acelerar as coisas, continuou Tiago. Já se passaram quase 3 meses. Os médicos já estão documentando a doença dela. Podemos aumentar a dose. Tem certeza? Não queremos que pareça suspeito. Tenho. Não aguento mais fingir. Quero ficar com você de uma vez sem precisar me esconder. O mundo pareceu desabar ao meu redor novamente. Não apenas estavam me envenenando, agora planejavam acelerar o processo. Meu tempo estava se esgotando. Naquela tarde, marquei uma reunião com Renato Duarte, o advogado recomendado por Fábio. Em seu escritório elegante, no centro da cidade, apresentei as evidências que havia coletado até então. As gravações das câmeras, os resultados dos exames toxicológicos, minhas próprias anotações detalhando mudanças em minha saúde, correlacionadas com as refeições preparadas por Tiago ou presentes trazidos por Denise. Isso é extremamente grave, senhora Rezende, disse Renato após analisar o material. Temos evidências suficientes para um mandado de busca e apreensão, possivelmente até para prisão preventiva. Mas precisamos agir rapidamente. Quero pegá-los em flagrante, afirmei, minha voz mais firme do que jamais estivera. Quero provas irrefutáveis de que estão tentando me matar. Isso é arriscado demais, argumentou Renato. Eles já colocaram arsênico suficiente em seu sistema para causar danos permanentes. Ou pior, tenho um plano, insisti. Tiago mencionou aumentar a dose. Se conseguirmos flagrá-lo no ato com o veneno em mãos, não haverá como escaparem. Após muita discussão, Renato concordou relutantemente em me ajudar, mas com condições. Ele contataria um detetive particular de sua confiança, Murilo Brandão, que nos auxiliaria a coletar evidências de forma legal e admissível em tribunal. Também insistiu que eu me mudasse temporariamente para um hotel, retornando ao apartamento apenas quando necessário, e sempre com alguém monitorando a distância. Aquela noite, ao retornar ao apartamento uma última vez para pegar algumas roupas enquanto Tiago estava em uma suposta reunião de trabalho, que eu sabia pelas câmeras ser um encontro com minha irmã, encontrei algo que não esperava. Um frasco pequeno e sem rótulo escondido no fundo da gaveta de meias de Tiago. Com cuidado, usando luvas, transferi uma pequena quantidade para um recipiente esterilizado que Renato havia me fornecido. Enquanto fechava a gaveta, ouvi o som da porta da frente se abrindo. Congelei. Tiago não deveria voltar tão cedo. Guardei rapidamente o frasco em minha bolsa e fechei a gaveta, apenas 1 segundo antes de Tiago aparecer no quarto. Débora, sua expressão de surpresa parecia genuína. O que está fazendo remexendo nas minhas coisas? Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Estava procurando aquele broche que você me deu no aniversário de casamento. Pensei que talvez tivesse guardado aqui quando organizou o quarto semana passada. Ele me observou por um momento, seus olhos analisando meu rosto. Será que havia percebido minha mentira? Será que notou o leve tremor em minhas mãos? Está na minha gaveta do banheiro, disse finalmente. Lembro de tê-lo visto lá. Ah, que bom! Forcei um sorriso. Quero usá-lo amanhã para um evento na empresa. Enquanto caminhava para o banheiro, senti seu olhar queimando em minhas costas. A tensão no ar era quase palpável. Ele sabia que eu estava mentindo? Ou era apenas minha paranoia crescente? No dia seguinte, a análise do conteúdo do frasco confirmou minhas suspeitas. Uma concentração de trióxido de arsênico muito acima do que seria encontrado naturalmente. A evidência física que precisávamos. Agora temos que agir, insistiu Murilo Brandão após receber os resultados. Eles podem descobrir que você pegou uma amostra do veneno. Não ainda, respondi, uma ideia formando-se em minha mente. Tiago mencionou um jantar especial para este final de semana. Apenas nós 3. Ele, eu e Denise. Acho que é quando planejam administrar a dose final.
É uma armadilha perfeita, concordou Renato, embora a preocupação em seu rosto fosse evidente. Mas precisamos garantir sua segurança. O plano foi meticulosamente elaborado nos 2 dias seguintes. Câmeras adicionais foram instaladas no apartamento, com ângulos que capturariam claramente qualquer coisa sendo adicionada à minha comida ou bebida. Policiais à paisana ficariam posicionados no prédio, prontos para intervir ao primeiro sinal do código que estabelecemos. Eu usaria um dispositivo de escuta discreto, permitindo que a equipe ouvisse tudo em tempo real. Na noite anterior ao jantar fatídico, hospedada em um quarto de hotel anônimo, olhei-me no espelho. Estava mais magra, com olheiras profundas sob os olhos. O estresse das últimas semanas havia cobrado seu preço, mas nos meus olhos havia algo novo, uma determinação férrea, uma força que desconhecia possuir. Amanhã, enfrentaria os 2 traidores que tentaram tirar minha vida. Amanhã tudo terminaria. Ou talvez, de certa forma, tudo começaria novamente. O dia da verdade amanheceu com uma chuva fina sobre o Rio de Janeiro, como se o céu compartilhasse da tensão que carregava em meu peito. Acordei após uma noite de sono turbulento, povoada por pesadelos onde corria por corredores intermináveis, perseguida por sombras com os rostos de Tiago e Denise. Sentei-me na beira da cama do hotel, esfregando o rosto com as mãos trêmulas. Em poucas horas, enfrentaria os 2 traidores que havia amado por tanto tempo. Peguei meu celular e vi uma mensagem de Tiago. Mal posso esperar para o jantar hoje. Tenho uma surpresa para você. A ironia daquelas palavras me causou um arrepio. A surpresa seria dele. Murilo Brandão chegou ao meu quarto de hotel pontualmente às 10 da manhã, acompanhado por uma policial mulher que se apresentou como Tenente Samara. Ela seria responsável por instalar o dispositivo de escuta que eu usaria durante o jantar. É extremamente discreto, explicou ela, mostrando-me o que parecia ser um pequeno broche em formato de flor. O microfone está escondido no centro. Basta prendê-lo em sua roupa e ele captará tudo. Revisamos o plano várias vezes, disse Murilo, seu rosto sério e concentrado. Mas precisamos repassar mais uma vez. Qualquer erro pode comprometer não apenas a operação, mas sua segurança. Durante as 2 horas seguintes, discutimos cada detalhe meticulosamente. A equipe de policiais estaria posicionada no prédio vizinho, com visão direta para meu apartamento. Outros agentes estariam disfarçados no saguão e nos corredores do condomínio. O sinal para intervenção seria eu dizer claramente: esta taça de vinho está maravilhosa. Não tente ser heroína, advertiu o Tenente Samara, seus olhos revelando genuína preocupação. Ao menor sinal de perigo, use a palavra-chave e entraremos imediatamente. Entendido, respondi, apesar da adrenalina que já começava a correr em minhas veias. Às 4 da tarde, Fábio apareceu no hotel para me dar apoio moral. Seu rosto estava pálido de preocupação. Ainda dá tempo de desistir, disse ele, segurando minhas mãos. Já temos evidências suficientes. Os testes toxicológicos, as gravações, a amostra do veneno. Não precisa se colocar em risco. Preciso sim, respondi com uma firmeza que surpreendeu a nós 2. Preciso olhar nos olhos deles enquanto são expostos. Preciso que saibam que não sou tão facilmente eliminada. Por volta das 6, comecei a me arrumar para o jantar. Escolhi um vestido preto simples, mas elegante. Ironicamente, o mesmo que havia usado em nosso último aniversário de casamento. Prendi o broche e microfone discretamente no decote. Apliquei maquiagem com cuidado, cobrindo as marcas do cansaço e da ansiedade. Olhei-me no espelho uma última vez, quase não reconhecendo a mulher que me encarava de volta. Seus olhos tinham uma determinação quase selvagem. Estou pronta, disse para a equipe que aguardava no quarto adjacente. Lembre-se, disse Renato antes de eu sair. Não estará sozinha por um segundo sequer. Estamos todos com você. O trajeto até o condomínio Jardins de Ipanema foi surreal. A cidade continuava sua rotina normal. Pessoas voltando do trabalho, casais passeando de mãos dadas, crianças brincando em praças. Como o mundo podia parecer tão normal quando minha realidade havia se transformado num pesadelo digno de filme? Ao chegar ao prédio, cumprimentei o porteiro como sempre fazia. Ele sorriu, sem fazer ideia do drama que se desenrolaria em breve. No elevador, verifiquei o broche uma última vez, ajustando-o levemente. Meu coração batia
tão forte que temi que pudesse ser ouvido através do microfone. Parei em frente à porta do apartamento. Nosso apartamento. Meu e de Tiago. Respirei fundo 3 vezes como Amanda, minha psicóloga de emergência, havia me ensinado para controlar a ansiedade. Então, inseri a chave e entrei. O cheiro de comida gourmet preenchia o ambiente. Música clássica tocava suavemente ao fundo. Bach, o favorito de Tiago. Flores frescas decoravam a mesa posta para 3 pessoas. Se eu não soubesse a verdade, pensaria que era apenas um jantar sofisticado entre família. Amor, Tiago apareceu da cozinha, usando um avental sobre a camisa social azul, a mesma que eu havia dado de presente. Aproximou-se com um sorriso caloroso e me beijou na bochecha. Você está linda? Obrigada, respondi forçando um sorriso. Algo cheira maravilhosamente bem. Filé ao molho de vinho tinto, sua receita favorita, disse ele, parecendo genuinamente orgulhoso. E Denise trouxe uma sobremesa especial. Como se invocada, minha irmã emergiu da cozinha segurando uma taça de vinho. Usava um vestido vermelho que acentuava sua figura. Tão parecida com a minha, mas de alguma forma diferente. Seus olhos brilhavam com uma excitação que agora eu reconhecia como maliciosa. Maninha! Exclamou ela, abraçando-me entusiasticamente. Quanto tempo! Você está diferente. O leve tom de preocupação em sua voz não me escapou. Estava notando que eu não parecia tão doente quanto deveria após meses de envenenamento gradual. Tenho me sentido melhor nos últimos dias, respondi casualmente. Deve ser o novo tratamento que o médico receitou. Vi a troca rápida de olhares entre eles. Preocupação, confusão. Que bom, disse Tiago, embora seu tom não combinasse com as palavras. Vamos celebrar então. Champanhe? Adoraria, respondi, observando atentamente enquanto ele se dirigia à geladeira. Os próximos minutos foram um exercício de autocontrole. Conversamos sobre assuntos triviais. O trabalho de Denise no ateliê, um novo projeto de Tiago, fofocas sobre amigos em comum. Qualquer observador externo pensaria que éramos apenas uma família feliz, compartilhando um momento agradável. Tiago abriu a garrafa de champanhe com um estalo festivo e serviu 3 taças. Notei que ele serviu a minha por último, depois de colocar as outras sobre a mesa. Um momento perfeito para adicionar algo à bebida. Um brinde, propôs ele, erguendo sua taça. À saúde e ao futuro. A ironia era tão grotesca que quase ri. Em vez disso, sorri e ergui minha taça, tendo o cuidado de não deixar o líquido tocar meus lábios ao simular um gole. Delicioso, comentei. Uma safra especial, muito especial, respondeu Tiago, seus olhos fixos nos meus. Guardei para uma ocasião como esta. Durante o jantar, mantive-me vigilante. Quando Tiago serviu o filé, observei seus movimentos com atenção periférica, notando como ele fez questão de servir meu prato separadamente dos outros. Denise, por sua vez, parecia cada vez mais ansiosa, verificando constantemente o relógio. Algum compromisso depois, Denise? Perguntei inocentemente. Não, respondeu ela rapidamente. Só verificando o tempo de cozimento da sobremesa. É uma receita delicada. A refeição prosseguiu com uma tensão crescente sob a superfície de normalidade. Simulei comer pequenas porções, movendo a comida pelo prato para dar a impressão de que estava consumindo. Quando Tiago não estava olhando, descartava discretamente pedaços no guardanapo em meu colo. Você está comendo tão pouco, observou ele após algum tempo. A falsa preocupação em sua voz me causando náuseas. Não está gostando? Está delicioso, respondi. Só estou saboreando lentamente. Faz tempo que não tenho tanto apetite. Após a refeição principal, Tiago se levantou para abrir uma garrafa de vinho tinto. Denise o acompanhou até a cozinha, sob o pretexto de verificar a sobremesa. Aproveitei esses momentos para descartar mais comida e limpar meu prato, criando a ilusão de que havia comido tudo. Através do microfone escondido em meu broche, sabia que a equipe de policiais estava ouvindo cada palavra, cada movimento. Murilo havia me instruído a tentar fazer com que eles falassem explicitamente sobre o plano, se possível. Quando retornaram, Tiago trazia uma garrafa de vinho tinto aberta e Denise carregava uma travessa coberta. Meu irmão serviu o vinho em taças especiais.
aquelas que havíamos comprado em nossa lua de mel em Portugal. Antes da sobremesa, disse ele, entregando-me uma taça. Quero fazer outro brinde. Notei algo diferente em seus olhos agora. Uma intensidade, uma antecipação quase palpável. Seria este o momento? A dose final que haviam mencionado? A que brindaremos? Perguntei, segurando a taça sem intenção de beber. Ao futuro, disse ele, trocando um olhar significativo com Denise. A novos começos. Observei com atenção periférica, enquanto ele virava de costas brevemente, fazendo algo com sua própria taça. Quando se virou novamente, percebi um leve pó branco se dissolvendo no fundo da minha taça. Quase imperceptível, mas meus olhos estavam treinados para detectar qualquer anormalidade agora. Era o momento. Este vinho parece especial, comentei, erguendo a taça contra a luz, como se admirasse a cor. De onde vem? Uma vinícola pequena no sul da França, respondeu Tiago, sua voz levemente tensa. Exclusiva, rara, assim como esta noite. Aproximei a taça dos lábios, simulando um pequeno gole. Vi a expectativa crescer nos olhos deles. Esta taça de vinho está maravilhosa, disse claramente, pronunciando a frase código. O tempo pareceu desacelerar. Denise sorriu, relaxando visivelmente. Tiago também sorriu, alcançando minha mão sobre a mesa. Que bom que está gostando, amor, disse ele. Beba mais um pouco. Faz bem para a saúde. Nesse exato momento, a porta do apartamento foi aberta com um estrondo. Oficiais da polícia invadiram o ambiente, seguidos por Murilo Brandão e o tenente Samara. Polícia Civil, ninguém se mova! Gritou um dos oficiais. A transformação nos rostos de Tiago e Denise foi algo que jamais esquecerei. O choque, a confusão, seguidos rapidamente pelo pânico ao compreenderem o que estava acontecendo. O que significa isso? Tiago se levantou, derrubando sua cadeira. Que invasão é essa? Tiago Bonfim e Denise Rezende, disse o tenente Samara formalmente. Vocês estão detidos por tentativa de homicídio qualificado. Isso é absurdo, gritou Denise, seu rosto contorcido de raiva e medo. Débora, explique a eles. É algum engano? Levantei-me calmamente, colocando a taça envenenada sobre a mesa com deliberada precisão. Não há engano algum, Denise, disse minha voz surpreendentemente firme. Sei de tudo. O arsênico no chá, nos doces e agora nesta taça de vinho. Sei do plano para me matar lentamente, simulando uma doença. Sei dos motivos. Meu dinheiro, meu apartamento, minha herança. O rosto de Tiago empalideceu completamente. Você não pode provar nada, disse ele, mas sua voz tremia. Posso provar tudo, respondi, removendo o broche microfone de meu vestido. Cada palavra que vocês trocaram nas últimas semanas foi gravada. Cada gesto suspeito foi filmado. Tenho exames toxicológicos confirmando arsênico em meu organismo. Tenho a amostra do veneno que encontrei em sua gaveta. Enquanto falava, os policiais recolhiam evidências. A taça com o vinho envenenado, amostras da comida, o pequeno frasco que Tiago havia guardado no bolso. Você não entende. Denise tentou, lágrimas falsas brotando em seus olhos. Tiago me obrigou. Ele me ameaçou. A rapidez com que ela tentou trair seu cúmplice quase me fez rir. Tiago a encarou com incredulidade. Sua vadia mentirosa, explodiu ele. Foi ideia sua desde o início. Você que encontrou o veneno, você que planejou tudo. Enquanto eles se atacavam mutuamente, confirmando involuntariamente sua culpa, permaneci em silêncio, observando. Sentia uma estranha calma, como se estivesse assistindo a uma cena de filme. Renato Duarte entrou no apartamento, aproximando-se de mim enquanto os policiais algemavam Tiago e Denise. Você conseguiu, disse ele quietamente. Acabou. Mas não havia acabado. Não realmente. Enquanto os policiais levavam os dois para fora, Tiago parou abruptamente, virando-se para me encarar uma última vez. Por quê? Perguntou ele, sua voz carregada de uma raiva incompreensível. Por que não podia simplesmente morrer em paz como planejamos? A pergunta era tão absurda, tão desconectada da realidade, que por um momento fiquei sem palavras. Porque eu mereço viver, respondi finalmente. Porque, diferente de vocês, sei o valor da vida. Nas horas seguintes,
O apartamento transformou-se em uma cena de investigação. Peritos coletavam evidências por toda parte, descobrindo mais amostras do veneno escondidas em diversos lugares. Em um compartimento secreto no closet de Tiago, encontraram um diário detalhando o plano de envenenamento, as doses administradas, meus sintomas observados. A premeditação era inegável. Sentada na varanda, observando a equipe trabalhar, senti Fábio se aproximar com uma xícara de café, preparada por ele mesmo em uma cafeteira que trouxe de sua casa. "Como se sente?", perguntou ele, sentando-se ao meu lado. Considerei a pergunta por um momento, observando as luzes da cidade que começavam a pontilhar a noite. "Vazia", respondi honestamente, como se tivesse acordado de um longo pesadelo, mas ainda carregando suas marcas. "É compreensível", disse ele gentilmente. "Você passou por algo que poucas pessoas poderiam suportar. Trair é uma coisa, tentar matar é outra completamente diferente. Naquela noite, hospedei-me novamente no hotel. Não conseguiria dormir no apartamento, não depois de tudo o que havia acontecido lá. Murilo informou que Tiago e Denise estavam detidos e passariam por audiência de custódia no dia seguinte. As evidências eram esmagadoras. Não haveria fiança. Deitada na cama do hotel, encarando o teto, tentei processar tudo o que havia acontecido. As últimas semanas pareciam um borrão surreal de medo, desconfiança e adrenalina. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava fingir, não precisava estar vigilante a cada segundo. Permiti-me, finalmente, chorar. Não apenas pelo casamento destruído ou pela traição da minha irmã gêmea, mas por uma inocência perdida para sempre. Uma crença fundamental na bondade humana que havia sido irrevogavelmente abalada. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando. Era Luciana, minha colega de trabalho. "Débora", disse ela, sua voz urgente, "você precisa ver isso. Está em todos os jornais, em todos os canais de TV." Liguei a televisão do quarto e fui imediatamente bombardeada por manchetes sensacionalistas. Traição venenosa, marido e irmã gêmea tentam matar mulher por herança. O veneno do amor, o caso que chocou o Rio. Arsênico e velhas mentiras, o plano macabro do casal Bonfim. Minha história, minha tragédia pessoal, havia se tornado o assunto do momento. Imagens de Tiago e Denise sendo escoltados pela polícia, cabeças baixas, alternavam-se com fotos minhas retiradas de redes sociais. Comentaristas discutiam os detalhes do caso como se fosse a trama de uma novela, não a destruição da minha vida. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, produtores de TV, antigos conhecidos subitamente interessados em saber como eu estava. Desliguei o aparelho e me sentei na beirada da cama, atordoada. Renato chegou ao hotel 1 hora depois, parecendo preocupado. "Não esperávamos que vazasse tão rapidamente", disse ele apologético. "Alguém na delegacia deve ter falado com a imprensa." "O que faço agora?", perguntei, sentindo-me estranhamente desconectada de tudo. "Por enquanto, mantenha-se reservada", me aconselhou ele. "Não fale com a imprensa, não dê declarações. Deixe que o processo judicial siga seu curso. Mais tarde, quando tudo se acalmar, podemos pensar em como você quer contar sua história, se quiser contá-la." Nos dias seguintes, o frenesi midiático apenas aumentou. Detalhes do caso vazavam constantemente. O diário de Tiago, as gravações das câmeras, históricos de pesquisas em seus computadores sobre venenos indetectáveis e como simular doenças autoimunes. 1 semana após as prisões, a promotoria formalizou as acusações. Tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima. Se condenados, poderiam pegar até 30 anos de prisão. Durante esse período, mantive-me isolada, falando apenas com Fábio, Renato e Amanda, minha psicóloga. O tratamento para remover o arsênico do meu organismo continuava e, gradualmente, os sintomas físicos diminuíam. Os emocionais, porém, pareciam apenas crescer à medida que a adrenalina da missão se dissipava, deixando em seu lugar um vazio doloroso. 2 semanas após as prisões, recebi um telefonema inesperado. Era uma produtora de um importante programa jornalístico nacional, oferecendo-me a oportunidade de contar minha história em meus próprios termos.
As pessoas precisam ouvir seu lado, argumentou ela. Há tantas especulações, tantas teorias. Sua voz é a única que ainda não foi ouvida. Consultei Renato, que inicialmente aconselhou cautela, mas acabou concordando que talvez fosse melhor eu tomar as rédeas da narrativa antes que mais distorções surgissem. Se decidir falar, disse ele, faça em seus próprios termos. Não permita que transformem sua dor em entretenimento. Após muita reflexão, aceitei a proposta. Não por desejo de fama ou exposição, mas por uma necessidade profunda de reclamar minha própria para a história, de transformar aquela experiência horrível em algo que talvez pudesse ajudar outras pessoas em situações semelhantes. A entrevista foi marcada para a semana seguinte, dando-me tempo para me preparar emocionalmente. Enquanto isso, continuei meu tratamento médico e as sessões com Amanda, processando gradualmente o trauma vivido. Na véspera da entrevista, sentada na varanda do hotel, observando o pôr do sol sobre o mar de Ipanema, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado em tão pouco tempo. Havia perdido um marido, uma irmã e uma certa inocência que jamais recuperaria. Mas havia ganho também, uma força que desconhecia possuir, uma clareza sobre o que realmente importava na vida. Amanhã, enfrentaria as câmeras e contaria minha história ao Brasil, não como uma vítima patética, mas como uma sobrevivente, porque era isso que eu havia me tornado. Alguém que encarou a morte nos olhos das pessoas que deveria poder confiar e recusou-se a ser derrotada. O sol desapareceu no horizonte, deixando um rastro de vermelho e dourado no céu. Um novo dia viria amanhã, e pela primeira vez em muito tempo, eu não temia o amanhecer. As luzes do estúdio eram mais intensas do que eu imaginava. Sentada na poltrona de couro claro, sentia o calor dos holofotes sobre minha pele, enquanto maquiadores davam os últimos retoques em meu rosto. Uma assistente de produção ajustava o microfone lapela preso discretamente à gola do meu blazer azul marinho, cor escolhida cuidadosamente por Amanda, que insistiu que transmitiria confiança e serenidade. Estamos no ar em 5 minutos, anunciou o diretor, circulando pelo estúdio com fones de ouvido e prancheta em mãos. Regina Monteiro, a renomada apresentadora do programa Revelações, aproximou-se de mim com um sorriso profissional, porém genuinamente empático. Nervosa? Perguntou ela, sentando-se na poltrona oposta à minha. Aterrorizada seria a palavra mais precisa. Respondi com uma honestidade que surpreendeu a nós duas. Ela segurou minha mão brevemente. Só pense que esta é a sua chance de contar a verdade. Não os boatos, não as manchetes sensacionalistas, mas a sua história, com suas palavras. Assenti, tentando controlar a respiração como Amanda May havia me ensinado. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar por 8. Um exercício simples que havia se tornado meu porto seguro nos momentos de pânico. Ao vivo, em 3, 2, 1, o diretor sinalizou e as câmeras começaram a gravar. Boa noite, Brasil, começou Regina, olhando diretamente para a câmera principal. O caso que chocou o país nas últimas semanas trouxe à tona uma trama digna dos mais elaborados thrillers psicológicos. Uma mulher bem-sucedida, um marido aparentemente dedicado, uma irmã gêmea que retorna após anos no exterior e um plano macabro envolvendo o envenenamento lento e premeditado. Hoje, pela primeira vez, a vítima e sobrevivente desse caso inacreditável fala publicamente. Débora Rezende, obrigada por estar aqui conosco. Todas as palavras ensaiadas durante dias sumiram da minha mente. Por um momento aterrador, pensei que não conseguiria falar. Então, olhei para o lado do estúdio e vi Fábio, que havia insistido em me acompanhar. Ele assentiu encorajadoramente. Obrigada pelo convite, Regina, consegui dizer, minha voz mais firme do que esperava. Débora, antes de tudo, como você está se sentindo agora? Uma pergunta simples, mas que abria a porta para um turbilhão de emoções. É uma pergunta complexa. Respondi após uma breve pausa. Fisicamente estou me recuperando. Os médicos dizem que o arsênico será completamente eliminado do meu organismo em algumas semanas. Emocionalmente, é um processo mais longo. Há dias em que acordo me sentindo forte, sobrevivente. Outros
em que a dor da traição parece insuportável, Regina assentiu compreensivamente. Você poderia nos contar como descobriu o plano contra sua vida? Respirei fundo e comecei a narrar a história desde o início. O dia em que voltei mais cedo para casa e encontrei Tiago e Denise juntos. A conversa que ouvi, a decisão de investigar em vez de confrontar. Muitas pessoas se perguntam por que você não foi imediatamente à polícia, observou Regina. Parece óbvio agora, não é? Mas naquele momento eu estava em choque. Parte de mim ainda não queria acreditar. Precisava de provas concretas, não apenas de uma conversa parcialmente ouvida que poderia ser interpretada de outra forma. E havia o medo de que, se eu não tivesse evidências suficientes, eles saberiam que eu havia descoberto e poderiam acelerar o plano. À medida que a entrevista prosseguia, senti um estranho fenômeno ocorrendo. Cada palavra que pronunciava parecia aliviar um pouco do peso que carregava. Era como se, ao compartilhar minha história, estivesse gradualmente recuperando meu poder sobre ela. Os telespectadores estão curiosos, disse Regina, consultando brevemente suas anotações. Durante essas semanas em que você fingia não saber de nada, como conseguiu manter a compostura? Como foi dormir ao lado de alguém que você sabia estar tentando matá-la? A pergunta trouxe de volta flashes vívidos daquelas noites intermináveis. Deitada ao lado de Tiago, sentindo seu braço sobre meu corpo como uma corrente, não mais como um abraço. Foi surreal, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Como viver dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Cada sorriso falso, cada bom dia ou te amo era uma pequena morte, mas algo dentro de mim, talvez instinto de sobrevivência, talvez raiva, me dava forças para continuar a farsa até reunir provas suficientes. Houve algum momento em que você quase desistiu? Ou em que eles quase descobriram? Pensei no dia em que Tiago me encontrou mexendo em sua gaveta, no terror gelado que senti quando seus olhos se fixaram nos meus, questionadores, desconfiados. Houve um momento... Comecei e narrei o episódio do frasco encontrado na gaveta. Naquele instante, pensei que tudo acabaria ali, que ele perceberia e... Bem, não sei o que teria acontecido, mas consegui manter a mentira, fingir que procurava um broche. Foi provavelmente o momento mais assustador de toda a experiência. A entrevista continuou por quase 1 hora. Regina foi hábil em conduzir a conversa, permitindo-me contar a história em meus próprios termos, sem sensacionalismo excessivo. Falamos sobre o plano elaborado com Renato e Murilo, a armadilha no jantar, as prisões. E como foi ver seu marido e sua irmã gêmea sendo presos, sabendo que haviam conspirado para tirar sua vida. Foi como assistir a um filme sobre outras pessoas. Havia uma desconexão, como se aqueles 2 estranhos algemados não fossem as mesmas pessoas que conheci e amei por tantos anos. Acho que meu cérebro ainda estava processando a magnitude da traição. Quando Regina anunciou um breve intervalo comercial, respirei aliviada. Uma assistente aproximou-se com um copo d'água que aceitei agradecida. Fábio também se aproximou. Você está indo incrivelmente bem, sussurrou ele. Forte, articulada, honesta. Parece que estou falando sobre outra pessoa, confessei. É a única forma de conseguir. Após o intervalo, Regina abordou um aspecto ainda não discutido. Débora, muitas mulheres que nos assistem passam por situações de abuso. Talvez não tão extremas quanto a sua, mas igualmente devastadoras. Que mensagem você gostaria de deixar para elas? Não havia ensaiado uma resposta para esta pergunta. Por um momento fiquei em silêncio, refletindo. Confie em sua intuição, disse finalmente, olhando diretamente para a câmera. Aquela sensação incômoda de que algo está errado, não a ignore. Não deixe que ninguém, marido, namorado, familiar, a convença de que você está exagerando ou sendo paranoica. E busque ajuda. Não tente enfrentar sozinha como eu inicialmente tentei. Há pessoas dispostas a apoiar, profissionais treinados para orientar. Você não está sozinha e não merece viver com medo. Ao final da entrevista, senti-me estranhamente leve, como se tivesse depositado um fardo que carregava sozinha nos ombros coletivos de milhões de espectadores. Regina agradeceu minha participação, expressando admiração pela minha coragem.
As câmeras foram desligadas, os microfones removidos e, lentamente, o estúdio voltou à normalidade. Foi perfeito, disse a produtora, aproximando-se com entusiasmo evidente. Autêntico, poderoso. O Brasil inteiro estará falando sobre isso amanhã. Não estava certa se isso era algo bom, mas sorri educadamente. Tudo o que queria era voltar para o silêncio e a privacidade do meu quarto de hotel. No caminho de volta, Fábio dirigia em silêncio, respeitando meu esgotamento emocional. O celular que eu havia religado após a entrevista não parava de vibrar com notificações, mensagens de apoio de colegas, amigos distantes, até mesmo estranhos que haviam conseguido meu número de alguma forma. Você não precisa responder a nenhuma delas agora, disse Fábio, notando meu desconforto. Ou nunca, se não quiser. Obrigada, murmurei, desligando o aparelho novamente. Na manhã seguinte, acordei com batidas suaves na porta do quarto. Era Luciana, trazendo jornais e revistas. Você está em todas as capas, disse ela, espalhando as publicações sobre a cama. Era verdade. Meu rosto ocupava as primeiras páginas dos principais jornais do país. A mulher que enganou os assassinos, dizia uma manchete. Sobrevivente do complô familiar fala pela primeira vez, anunciava outra. As reportagens variavam em tom, algumas mais sensacionalistas, outras mais sóbrias, mas todas destacavam minha entrevista da noite anterior. Como você está se sentindo com tudo isso? Perguntou Luciana, sentando-se na beirada da cama. Honestamente, não sei, respondi. Parte de mim queria contar minha história, recuperar a narrativa que estava sendo distorcida. Mas outra parte teme que isso apenas prolongue o espetáculo, mantenha viva uma história que eu gostaria de eventualmente deixar para trás. Entendo, disse ela, segurando minha mão. Mas sabe o que também está acontecendo? Desde sua entrevista ontem à noite, 3 mulheres já procuraram a Delegacia da Mulher para denunciar tentativas de envenenamento por parceiros. Sua coragem está inspirando outras a buscar ajuda. A informação me atingiu como uma onda. Não havia considerado esse aspecto. O potencial de minha história para ajudar outras pessoas em situações semelhantes ou até piores. Nos dias que se seguiram, o interesse midiático não diminuiu. Recebi dezenas de convites para outras entrevistas, programas de televisão, podcasts. Renato aconselhou-me a recusar a maioria para preservar minha saúde mental e não comprometer o processo judicial em andamento. Uma semana após a entrevista, recebi um telefonema inesperado. Era Cláudia, minha mãe, com quem mantinha uma relação distante há anos. Débora. Sua voz soava trêmula, quase irreconhecível. Vi sua entrevista. Eu não sei o que dizer. Não há muito a dizer, mãe, respondi, sentindo uma estranha calma. Sua filha tentou matar sua outra filha. Não é uma situação para a qual existam palavras adequadas. Como isso aconteceu? Como não percebi? A pergunta parecia genuinamente angustiada, mas não pude evitar uma pontada de amargura. Talvez porque você sempre preferiu Denise, respondi, finalmente expressando algo que guardava há décadas. Talvez porque nunca realmente olhou para mim, para quem eu era, para o que acontecia em minha vida. Um silêncio pesado seguiu-se, quebrado apenas pelos soluços abafados do outro lado da linha. Gostaria de te ver, disse ela finalmente. Sei que não mereço, mas... Preciso te ver, filha. Prometi pensar no assunto e desliguei, sentindo-me emocionalmente exausta. Era outro aspecto da tragédia que não havia antecipado completamente. O impacto nas relações familiares mais amplas. Como meus pais estavam processando a ideia de que uma filha havia tentado matar a outra. Como seguiriam suas vidas com uma filha na prisão e outra marcada para sempre pelo trauma. 2 semanas após a entrevista bombástica, o caso teve outro desdobramento significativo. Recebi uma ligação de Murilo Brandão. Precisamos conversar pessoalmente, disse ele, seu tom sério indicando que o assunto era delicado. Encontramo-nos no café do hotel, um espaço discreto onde podíamos falar sem ser facilmente reconhecidos. Tiago está oferecendo um acordo, anunciou Murilo sem rodeios assim que nos sentamos. Ele se declarará culpado de todas as acusações, fornecerá detalhes completos sobre o plano e testemunhará contra Denise, alegando que ela foi a mentora de tudo. E em troca? Perguntei, já imaginando a resposta. Uma redução na pena.
Não significativa dada a gravidade do crime, mas o suficiente para fazer diferença após anos de prisão. Contemplei a informação, revirando-a mentalmente como um objeto estranho nas mãos. Então eles já começaram a se trair, comentei, sentindo uma ironia amarga na situação. Não demorou muito. É bastante comum em casos como este, explicou Murilo. Quando a pressão aumenta, a lealdade entre cúmplices geralmente desmorona. Mas a decisão de aceitar ou não o acordo é do Ministério Público, não sua. Ainda assim, sua opinião será considerada. O que aconteceu com Denise? Ela também está oferecendo algum acordo? Pelo contrário, continua insistindo em sua inocência, alegando que foi manipulada e coagida por Tiago, que não sabia do veneno, que pensava que estava apenas ajudando em um caso extraconjugal comum. A ideia de Denise, minha própria irmã gêmea, minha companheira desde o útero, tentando escapar da responsabilidade por tentar me matar, causou uma onda de náusea. Como alguém poderia cair tão baixo? Como o vínculo que supostamente era o mais forte entre humanos poderia se corromper a tal ponto? Após a conversa com Murilo, caminhei sozinha pela praia de Ipanema, observando as ondas quebrarem na areia. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Casais passeavam de mãos dadas, crianças corriam perseguindo pipas, idosos sentavam em bancos observando o movimento. Vida normal, cotidiana, seguindo seu curso, alheia ao turbilhão que me consumia. Foi ali, com os pés na areia e o vento marinho no rosto, que tomei uma decisão. Não permitiria que aquela tragédia definisse o restante da minha vida. Não seria para sempre a mulher que o marido e a irmã tentaram envenenar. Seria simplesmente Débora, sobrevivente, resiliente, dona de sua própria história. No dia seguinte, contatei Renato para iniciar os procedimentos de divórcio e venda do apartamento no condomínio Jardins de Ipanema. Não conseguiria viver novamente naquele espaço contaminado por memórias tóxicas. Também pedi a ele que investigasse a possibilidade de mudar legalmente meu sobrenome. Não queria mais carregar o Rezende que compartilhava com Denise. Simultaneamente, comecei a pesquisar organizações que trabalhavam com vítimas de violência doméstica. Se minha história havia ajudado outras mulheres a buscar ajuda, talvez houvesse um propósito maior a ser extraído da tragédia. Talvez pudesse transformar aquela experiência devastadora em algo que beneficiasse outras pessoas. Um mês após a entrevista, recebi um e-mail de uma editora renomada, propondo um livro sobre minha experiência. A ideia me assustou inicialmente. Reviver tudo novamente. Expor ainda mais minha vida ao escrutínio público. Mas após conversar com Amanda, comecei a considerar a possibilidade sob uma nova perspectiva. O livro poderia ser uma forma de reclamar completamente minha narrativa, contá-la em meus próprios termos, sem edições ou cortes comerciais. Você não precisa decidir agora, aconselhou Amanda durante nossa sessão semanal. Desse tempo, o trauma ainda é recente. O processo judicial ainda está em andamento. Não há pressa. Ela estava certa, é claro. Ainda estava no início de uma longa jornada de recuperação. Os pesadelos ainda vinham quase todas as noites. Sonhos vívidos onde me via bebendo chá envenenado, onde acordava paralisada enquanto Tiago e Denise observavam sorrindo minha agonia. A confiança, fundamental para qualquer relacionamento humano, havia sido profundamente abalada. Como confiar novamente quando as duas pessoas que mais deveriam me proteger haviam conspirado para me destruir? 6 semanas após a prisão de Tiago e Denise, ocorreu a primeira audiência formal do caso. Optei por não comparecer pessoalmente, seguindo o conselho de Renato e Amanda. Em vez disso, passei o dia na Clínica Mente Sã, em uma sessão prolongada de terapia, processando as emoções que o evento certamente desencadearia. No final daquele dia, Renato me ligou com atualizações. Tiago havia formalmente apresentado sua proposta de delação premiada. Denise, confrontada com a perspectiva do ex-amante testemunhando contra ela, havia finalmente abandonado a farsa de inocência e também buscava um acordo. O circo judicial estava apenas começando. Vai ser um processo longo, advertiu Renato. Meses, possivelmente anos, até o julgamento final e a sentença. E eu? Precisarei testemunhar?
A ideia de enfrentar Tiago e Denise em um tribunal me causava calafrios. Eventualmente sim, mas estarei com você a cada passo. E existem mecanismos para minimizar o trauma. Depoimentos por vídeo, restrições para que os réus não possam te encarar diretamente. Faremos tudo dentro dos limites legais para proteger seu bem-estar psicológico. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Orlando, meu pai, com quem falava ainda menos do que com minha mãe. Débora, sua voz soava cansada, envelhecida. Estou na cidade. Gostaria de te ver, se você permitir. Hesitei. As relações com meus pais sempre foram complicadas. Meu pai, ausente durante toda a minha infância e adolescência, sempre absorto em seus negócios. Minha mãe, claramente favorecendo Denise desde cedo, criando uma rivalidade silenciosa entre nós. Por que agora, pai? Perguntei, a exaustão evidente em minha voz. Porque falhei com você? Respondeu ele simplesmente. Falhei como pai. Não vi o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Não protegi você quando era minha obrigação. E agora é tarde demais, eu sei. Mas preciso pelo menos te dizer isso pessoalmente. Algo na sinceridade crua de suas palavras me tocou. Concordei em encontrá-lo no dia seguinte, em um café neutro, longe do hotel onde eu ainda residia. Quando desliguei o telefone, percebi que estava chorando. Não de tristeza ou raiva, mas de uma emoção complexa que não conseguia nomear. Talvez fosse o reconhecimento de que, em meio à destruição causada pela traição de Tiago e Denise, havia a possibilidade de reconstruir algumas pontes que pensei estarem permanentemente queimadas. Deitada na cama, observando as luzes da cidade pela janela do hotel, refleti sobre o caminho percorrido até ali, da descoberta chocante à investigação clandestina, da armadilha meticulosamente planejada à exposição pública de minha tragédia pessoal. Cada etapa havia exigido uma força que eu desconhecia possuir. O futuro ainda era incerto. O processo judicial, a recuperação física e emocional, a reconstrução de uma vida despedaçada pela traição, tudo isso ainda estava pela frente. Mas pela primeira vez desde aquela tarde fatídica em que voltei mais cedo para casa, senti uma pequena centelha de esperança. Não uma esperança ingênua de que tudo voltaria ao normal, mas a compreensão profunda de que sobrevivi ao pior e continuaria sobrevivendo. O veneno que Tiago e Denise tentaram usar para me destruir não havia conseguido seu objetivo. Pelo contrário, de certa forma, havia me fortalecido, transformando-me de vítima em sobrevivente, de peão em protagonista de minha própria história. Amanhã seria outro dia. Um dia para encontrar meu pai, para continuar minha terapia, para dar mais um pequeno passo na longa jornada de cura. E pela primeira vez em muito tempo, não temia o amanhecer. O café escolhido para encontrar meu pai ficava na Zona Sul, um lugar discreto com mezaninos que ofereciam privacidade. Cheguei 20 minutos antes do combinado, escolhendo uma mesa afastada, de costas para a entrada principal, um hábito de autopreservação que desenvolvi nas últimas semanas, para evitar olhares curiosos. Orlando Pacheco entrou pontualmente às 10 horas. Mesmo à distância, notei como parecia envelhecido, mais grisalho, mais curvado, como se o peso dos acontecimentos tivesse se depositado fisicamente sobre seus ombros. Vestia um terno cinza impecável, mas sem a postura imponente que sempre associei à sua figura. Seus olhos percorreram o ambiente até me localizar, e então caminhou hesitantemente em minha direção. Débora, disse ele, parado ao lado da mesa, como se aguardasse permissão para sentar. Pai, respondi, indicando a cadeira à minha frente. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Era estranho perceber como duas pessoas conectadas por laços sanguíneos podiam se sentir como completos estranhos. Ele pediu um café preto. Eu já estava na metade do meu chá de camomila. Você está bem? Perguntou finalmente, sua voz carregando um tom de preocupação que raramente havia demonstrado ao longo da minha vida. Estou sobrevivendo, respondi honestamente. Um dia de cada vez. Ele assentiu, seus dedos tamborilando nervosamente na xícara. Sua mãe Ela não está lidando bem com tudo isso. Imagino que não seja fácil descobrir que uma filha tentou matar a outra, comentei,
incapaz de suprimir completamente a amargura na voz. Débora, Ele parou buscando palavras. Nós deveríamos ter percebido. Deveríamos ter visto os sinais. Que sinais, pai? Denise sempre foi sua princesinha perfeita. Vocês dois nunca enxergaram nada além do que ela queria mostrar. Minha franqueza pareceu atingi-lo como um golpe físico. Seus ombros caíram ainda mais. E por um momento vislumbrei algo que nunca havia visto antes em Orlando Pacheco. Vulnerabilidade. Você tem razão, admitiu ele, surpreendendo-me. Sempre favorecemos Denise. Talvez porque ela parecia precisar mais. Mais atenção, mais validação, mais tudo. Você sempre foi tão independente, tão capaz. Cometemos o erro de pensar que você não precisava tanto de nós. Algo dentro de mim se quebrou ao ouvir aquelas palavras. Uma ferida antiga, anterior a toda a traição recente, que nunca havia sido propriamente reconhecida. Eu precisava, pai, disse, minha voz quase um sussurro. Só porque não implorava por atenção como Denise, não significava que não precisava do amor de vocês. Seus olhos se encheram de lágrimas. Outra primeira vez. Em toda a minha vida, nunca havia visto meu pai chorar. Sei que é tarde demais para consertar o passado, disse ele, enxugando discretamente os olhos. Mas gostaria de estar presente agora, se você permitir. Gostaria de tentar ser o pai que nunca fui. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria rejeitar a oferta, proteger-me de mais uma possível decepção. Mas outra parte, talvez a mesma que me deu forças para sobreviver ao plano de Tiago e Denise, reconheceu que, se queria verdadeiramente reconstruir minha vida, precisaria estar aberta a possibilidades de cura, mesmo as mais improváveis. Não posso prometer nada, respondi finalmente. Mas podemos tentar, um passo de cada vez. Aquele café com meu pai marcou o início de uma nova fase em minha jornada. Percebi que a reconstrução da minha vida não seria apenas sobre superar o trauma da traição recente, mas também sobre revisitar e, quando possível, sanar feridas antigas que há muito carregava. 2 semanas depois daquele encontro, tomei uma decisão que surpreendeu a todos ao meu redor. Aceitei a proposta da editora para escrever um livro sobre minha experiência. Não seria apenas um relato sensacionalista, mas uma reflexão profunda sobre traição, sobrevivência e a jornada de reconstrução que apenas começava. Tem certeza disso? Perguntou Fábio quando contei minha decisão. Vai significar reviver tudo novamente? Em detalhes. Tenho. Respondi com uma certeza que me surpreendeu. Mas quero fazer do meu jeito. Não será um livro sobre vitimização, mas sobre empoderamento. Não sobre o que Tiago e Denise tentaram fazer comigo, mas sobre como sobrevivi e o que aprendi no processo. O processo de escrita começou lentamente. Cada página era um exercício doloroso de memória e análise. Amanda sugeriu que usasse a escrita como parte de minha terapia, transformando memórias traumáticas em narrativa processada. Nos primeiros meses, frequentemente terminava as sessões de escrita emocionalmente exausta, às vezes incapaz de continuar por dias. Enquanto trabalhava no livro, o caso judicial avançava. Tiago finalmente conseguiu seu acordo de delação premiada, fornecendo detalhes minuciosos sobre como o plano havia se desenvolvido. Segundo seu depoimento, a ideia inicial surgiu quando Denise retornou ao Brasil e reatou um relacionamento que haviam mantido brevemente antes de meu casamento. Foi ideia dela, insistiu Tiago, em seu depoimento, conforme me relatou Renato. Ela disse que sempre teve inveja de você, que sempre quis sua vida e que juntos poderíamos tê-la. Ela pesquisou sobre o veneno, sobre como administrá-lo gradualmente para simular uma doença. Denise, por sua vez, eventualmente abandonou a farsa de inocência coagida e também buscou um acordo, embora tentasse minimizar sua participação. Tiago me manipulou, alegou ela. Estava vulnerável após meu retorno. Ele explorou meus sentimentos por ele e meus problemas com minha irmã. Era surreal ouvir essas narrativas contraditórias sobre um plano para me matar, como se estivessem discutindo quem havia tido a ideia para um projeto de negócios fracassado, não uma tentativa de homicídio. 6 meses após as prisões, ocorreu a primeira audiência em que precisei testemunhar pessoalmente. Renato havia conseguido que meu depoimento fosse realizado em uma sala separada, com transmissão por vídeo para o tribunal.
evitando que eu precisasse encarar diretamente os acusados. Mesmo assim, sentei-me naquela sala fria, diante de um juiz, promotores e advogados, e narrei em detalhes clínicos minha descoberta, investigação e a armadilha final. Minha voz permaneceu firme durante a maior parte do depoimento, quebrando apenas quando descrevi o momento em que vi Tiago colocando o arsênico em minha taça de vinho, o homem que havia prometido me amar e proteger, deliberadamente preparando minha morte. Ao sair do tribunal naquele dia, encontrei uma pequena multidão de mulheres aguardando. Não eram repórteres ou curiosos, mas sobreviventes, mulheres que haviam escapado de relacionamentos abusivos, algumas que também haviam sido envenenadas por parceiros. Traziam cartazes com mensagens de apoio, algumas seguravam flores. "Você nos deu coragem", disse uma delas, aproximando-se timidamente. Depois de ver sua entrevista, percebi que também estava sendo envenenada pelo meu marido. Os sintomas, a preocupação falsa dele, era o mesmo padrão. Procurei ajuda a tempo. Aquele encontro inesperado mudou algo fundamental em minha perspectiva. Até então, havia encarado minha história como uma tragédia pessoal, um infortúnio horrível que havia destruído minha vida. Ali, confrontada com aquelas mulheres, compreendi que minha experiência, por mais dolorosa que fosse, poderia servir a um propósito maior. Nas semanas seguintes, comecei a pesquisar mais profundamente sobre violência doméstica e, especificamente, sobre envenenamento como forma de abuso. Um crime silencioso, difícil de detectar e frequentemente descartado como paranoia da vítima. Descobri que era muito mais comum do que imaginava e que muitas vítimas nunca conseguiam provar o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Essa pesquisa se refletiu no livro que estava escrevendo, expandindo seu escopo para além de minha história pessoal, conectando-a a um contexto social mais amplo. Trabalhei com especialistas, entrevistei outras sobreviventes, consultei psicólogos e autoridades policiais. O projeto transformou-se de um simples relato autobiográfico em um trabalho sério de conscientização social. 1 ano após a descoberta inicial, ocorreu o julgamento final. Tanto Tiago quanto Denise foram considerados culpados de tentativa de homicídio qualificado. Devido aos acordos de delação, Tiago recebeu uma sentença de 20 anos e Denise, 22. A diferença refletindo o entendimento do tribunal de que ela havia sido a mentora principal do plano. Assisti à leitura da sentença pela televisão em meu novo apartamento em Botafogo, um espaço completamente diferente do anterior, decorado com cores vibrantes e grandes janelas que permitiam a entrada abundante de luz natural. Não senti a euforia ou vindicação que alguns esperavam. Em vez disso, experimentei uma estranha sensação de encerramento, como se um capítulo doloroso finalmente pudesse ser virado. Naquela noite, recebi a visita de Fábio, Luciana e, surpreendentemente, meus pais. Após meses de conversas difíceis, reconstruções e terapia familiar, havíamos chegado a um lugar de compreensão mútua. Não perfeito, mas infinitamente melhor do que nosso relacionamento anterior. Um brinde, propôs meu pai, erguendo uma taça de vinho. A justiça, a sobrevivência, acrescentou minha mãe. A reconstrução, completei, erguendo minha própria taça. Era estranho brindar com vinho considerando tudo o que havia acontecido, mas havia algo simbolicamente poderoso em reclamar esse pequeno prazer que Tiago e Denise haviam tentado transformar em instrumento de morte. Cada gole era um ato de défiance, um lembrete de que havia sobrevivido e estava reconstruindo minha vida nos meus próprios termos. 18 meses após aquela tarde fatídica em que voltei mais cedo para casa, meu livro Veneno Invisível, Como Sobrevivi à Conspiração Mortal do Meu Marido e Minha Irmã, foi publicado. Tornou-se rapidamente um best-seller nacional, traduzido para 12 idiomas. Recebi convites para palestras, programas de televisão internacionais, conferências sobre violência doméstica. Com os rendimentos do livro e entrevistas, criei a Fundação Novo Amanhecer, dedicada a apoiar vítimas de abuso doméstico, com foco especial em casos de envenenamento e outras formas de violência difíceis de detectar. A Fundação oferecia não apenas apoio psicológico e legal,
mas também exames toxicológicos gratuitos para mulheres que suspeitavam estar sendo envenenadas. Nunca imaginei que algo tão terrível pudesse levar a algo tão significativo, comentou Luciana durante a cerimônia de inauguração da fundação. Às vezes o veneno pode se transformar em remédio, respondi, surpreendendo a mim mesma com a metáfora inesperada. 2 anos após a descoberta, recebi uma carta na sede da fundação. O remetente era Tiago, escrevendo da penitenciária de Bangu. Fiquei olhando para o envelope por longos minutos, incerta se deveria abri-lo. Finalmente, após consultar Amanda, decidi que estava emocionalmente preparada para qualquer coisa que ele pudesse dizer. A carta era surpreendentemente breve. Tiago não pedia perdão. Talvez soubesse que seria fútil. Em vez disso, oferecia uma confissão completa, preenchendo detalhes que não haviam surgido durante o julgamento. Confirmava que o plano havia sido inicialmente de Denise, nascido de uma inveja obsessiva que nutria por mim desde a infância. Descrevia como haviam pesquisado meticulosamente o método de envenenamento, testando doses em pequenos animais antes de começar a administrá-las a mim. A frieza clínica com que descrevia o plano para me matar era perturbadora, mas estranhamente não me abalou como teria feito meses antes. Havia alcançado um ponto em minha recuperação onde podia processar essas informações sem que elas destruíssem o equilíbrio que tanto lutara para construir. Tiago encerrava a carta com uma frase que, apesar de tudo, me fez refletir. Você era mais forte do que jamais imaginamos. Esse foi nosso erro fatal. Não respondi à carta, mas guardei-a. Não como um objeto de tortura emocional, mas como um lembrete tangível da jornada que havia percorrido. Quase 3 anos após aquele dia fatídico, participei de uma conferência internacional sobre violência doméstica em Lisboa. Após minha palestra, uma mulher de meia-idade aproximou-se timidamente. Seu livro salvou minha vida, disse ela com sotaque português. Reconheci os sintomas que descreveu, os mesmos que estava experimentando há meses. Fiz os exames e estava certa. Meu marido estava colocando pequenas doses de veneno para rato em minha comida. Histórias como essa haviam se tornado comuns desde a publicação do livro e a criação da fundação. Cada uma delas reafirmava que, por mais dolorosa que tivesse sido minha experiência, ela havia se transformado em um farol para outras mulheres em situações semelhantes. Em uma tarde ensolarada de domingo, 3 anos e meio após a descoberta, caminhava pela praia de Ipanema, quando notei um homem observando o pôr do sol. Algo em seu perfil me pareceu familiar. Quando se virou, reconheci Eduardo, um colega dos tempos de faculdade. Conversamos sobre nossas vidas e ele me convidou para um café. Aquele café casual se transformou em jantares, passeios, conversas profundas. Eduardo havia passado por seu próprio trauma, a perda da esposa para o câncer, e talvez por isso compreendia a complexidade de reconstruir uma vida após uma perda devastadora. Não julgava minha hesitação em confiar novamente, respeitava meus limites, e gradualmente algo novo começou a florescer entre nós. Como você sabe que pode confiar em mim? Perguntou ele uma noite, após vários meses juntos. Não sei com certeza, respondi honestamente, mas aprendi que viver sem nunca mais confiar não é realmente viver. O medo não pode me definir para sempre. Quando completei 40 anos, 4 anos após aquele dia que mudou tudo, organizei uma pequena celebração em minha nova casa. Uma casa de praia em Mangaratiba, longe da agitação da cidade. Estavam presentes apenas as pessoas mais importantes em minha nova vida. Fábio e sua esposa, Luciana e seu namorado, meus pais, Eduardo e algumas amigas próximas da fundação. Durante o jantar, observei aquelas pessoas conversando animadamente, rindo, compartilhando histórias. Nenhuma delas havia estado presente em minha vida anterior, exceto Fábio e meus pais, com quem agora mantinha um relacionamento transformado, baseado em honestidade e respeito mútuo. Era uma vida completamente nova, construída das cinzas da anterior. Eduardo ergueu sua taça. A Débora, propôs ele, a mulher mais forte que já conheci. Todos brindaram e senti uma onda de gratidão por ter essas pessoas em minha vida. A jornada havia sido dolorosa,
marcada por traições impensáveis e perdas devastadoras. Mas através dessa jornada, havia descoberto uma força que não sabia possuir. Havia encontrado um propósito que transcendia minha dor pessoal e havia aprendido que mesmo após a traição mais profunda, era possível reconstruir, não apenas sobreviver, mas verdadeiramente viver novamente. Naquela noite, enquanto observava as estrelas da varanda de minha casa, à beira-mar, refletindo sobre tudo que havia acontecido nos últimos 4 anos, compreendi uma verdade fundamental. O veneno que Tiago e Denise haviam tentado usar para me destruir havia, ironicamente, sido catalisador para uma transformação profunda. Como o fênix das cinzas, havia emergido mais forte, mais sábia, mais autêntica. A cicatriz sempre estaria lá. Aquela tarde em que voltei mais cedo para casa e descobri a conspiração contra a minha vida nunca seria completamente esquecida. Mas cicatrizes também são marcas de cura, lembranças de feridas que, embora dolorosas, não foram fatais. Olhando para o futuro, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo, apenas uma profunda gratidão por estar viva, por ter sobrevivido e por ter transformado minha história de horror em uma fonte de esperança para outros. O veneno havia se transformado em remédio, não apenas para mim, mas para centenas de outras mulheres que, através da minha história, encontraram a coragem para salvar suas próprias vidas. E naquela noite estrelada, finalmente compreendi que havia vencido, não apenas sobrevivido ao plano de Tiago e Denise, mas verdadeiramente triunfado sobre ele, reclamando minha vida e transformando-a em algo mais significativo do que jamais havia sido antes. Olhando para trás agora, percebo que minha história é daquelas que parecem irreais até acontecerem com você. Naquela tarde comum, quando decidi voltar mais cedo para casa, jamais poderia imaginar que encontraria meu marido Tiago e minha irmã gêmea Denise juntos, na minha cama. Mas o verdadeiro horror não foi a traição. Foi descobrir que eles planejavam me matar lentamente, me envenenando com arsênico para ficarem com meus bens. Durante semanas vivi uma dupla vida aterrorizante. Enquanto fingia não saber de nada, investigava em segredo, coletava provas e lutava para sobreviver. Cada refeição era um jogo mortal. Cada noite deitada ao lado do homem que planejava minha morte, uma pequena agonia. O veneno já circulava em minhas veias quando finalmente consegui reunir evidências suficientes para expor o plano macabro. A armadilha que preparei, com a ajuda de profissionais dedicados como Renato Duarte e Murilo Brandão, resultou na prisão de Tiago e Denise em flagrante. A cena deles sendo algemados em nosso apartamento no condomínio Jardins de Ipanema permanece vívida em minha memória. O choque nos rostos deles ao perceberem que a presa havia se tornado caçadora. Quando minha história foi a público, transformou-se em um fenômeno nacional. De repente, me vi nos noticiários, nas capas de revistas, minha tragédia pessoal convertida em entretenimento para milhões. Decidida a recuperar o controle da narrativa, concedi uma entrevista exclusiva à Regina Monteiro, do programa Revelações. Foi minha chance de contar a verdade, não através das lentes sensacionalistas da mídia, mas com minhas próprias palavras. O impacto foi maior do que eu poderia imaginar. Mulheres em situações semelhantes começaram a buscar ajuda, identificando em suas próprias vidas os padrões de abuso que eu havia descrito. Aquilo que começou como minha tragédia pessoal transformou-se gradualmente em uma missão: usar minha experiência para ajudar outras pessoas a sobreviverem. O processo judicial se arrastou por meses, revelando detalhes cada vez mais sórdidos sobre o plano meticuloso para me matar. Tiago e Denise, antes cúmplices apaixonados, rapidamente começaram a se trair mutuamente, cada um tentando culpar o outro para obter redução de pena. A justiça finalmente prevaleceu quando foram sentenciados a 20 e 22 anos de prisão, respectivamente. Enquanto isso, eu empreendi a minha própria jornada de cura. A reconstrução foi tão desafiadora quanto a sobrevivência inicial. Como confiar novamente quando as duas pessoas que mais deveriam me proteger conspiraram para me matar? Como reconstruir uma vida do zero, quando todas as certezas anteriores haviam sido destruídas?
A resposta veio gradualmente, através da terapia com Amanda, do apoio incondicional de amigos como Fábio e Luciana, e até mesmo da reconciliação inesperada com meus pais. Transformei minha dor em propósito ao escrever o livro Veneno Invisível e fundar a organização Novo Amanhecer, dedicada a apoiar vítimas de abuso doméstico, especialmente casos de envenenamento. 4 anos depois daquela tarde fatídica, minha vida é completamente diferente. Deixei para trás o apartamento contaminado por memórias tóxicas e construí um novo lar à beira-mar. Encontrei o amor novamente com Eduardo, um homem que compreende que minhas cicatrizes são parte de quem me tornei. Meu trabalho com a Fundação já salvou centenas de vidas. E meu livro continua inspirando mulheres ao redor do mundo a confiarem em sua intuição e buscarem ajuda. A lição mais profunda que aprendi é que, às vezes, o veneno pode se transformar em remédio. O que Tiago e Denise planejaram como minha destruição acabou sendo o catalisador para uma vida mais autêntica e significativa do que jamais tive antes. Não sou apenas uma sobrevivente, sou alguém que transformou a pior traição imaginável em um legado de esperança. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com qualquer aspecto da minha história, saiba que não está sozinha. A intuição que sussurra que algo está errado merece ser ouvida. Os sinais sutis de manipulação e abuso não são paranoia. São seu instinto de sobrevivência tentando protegê-la. Busque ajuda, documente tudo, confie em si mesma. Compartilho minha história não para alimentar o sensacionalismo, mas porque sei que em algum lugar alguém está vivendo seu próprio pesadelo silencioso, duvidando de sua sanidade, enquanto um parceiro supostamente amoroso administra veneno físico ou emocional. Para essa pessoa quero dizer, você merece viver, você pode sobreviver a isso. E do outro lado da dor, existe a possibilidade de uma vida renovada. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que compartilhe esse vídeo. Não por mim, mas por todas as Déboras que ainda estão presas em situações semelhantes, que precisam saber que não estão sozinhas e que há esperança. Cada visualização, cada compartilhamento pode ser o fio de salvação que alguém desesperadamente necessita. O canal Vingança do Dia existe precisamente para dar voz a histórias como a minha. Relatos reais de pessoas que enfrentaram traições inimagináveis e encontraram formas de superá-las. Não são apenas histórias de vingança no sentido tradicional, mas de justiça, sobrevivência e, ultimamente, de triunfo pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações. Novos vídeos são postados diariamente, cada um trazendo uma perspectiva única sobre superação e resiliência. Nos comentários abaixo, gostaria imensamente de saber suas impressões sobre minha história. Você já viveu ou testemunhou algo semelhante? Quais sinais de alerta você identifica, agora que antes passariam despercebidos? Para aqueles que apreciam o trabalho realizado pelo Vingança do Dia e gostariam de contribuir para que mais histórias como a minha sejam compartilhadas, considere participar do Valeu Demais, nossa plataforma de doações. Cada contribuição, independentemente do valor, ajuda a cobrir os custos de produção, pesquisa e, em alguns casos, o suporte psicológico necessário para que pessoas traumatizadas possam compartilhar suas experiências de forma segura. Seu apoio financeiro permite que o canal continue trazendo conteúdo diário de qualidade, alcançando mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. Os recursos são investidos em equipamentos melhores, pesquisa aprofundada e na criação de um ambiente acolhedor para os participantes que, como eu, compartilham momentos profundamente dolorosos de suas vidas. No próximo vídeo, vocês conhecerão a história de Marcelo, que descobriu uma traição corporativa que quase custou não apenas seu emprego, mas sua liberdade. Não percam essa narrativa impressionante de conspiração e redenção no ambiente corporativo. Finalizo agradecendo a todos que me acompanharam nesta jornada dolorosa, mas necessária de compartilhar. Quando Tiago colocou aquele arsênico em minha taça, ele não imaginava que estava também involuntariamente
me dando a força para me tornar quem sou hoje. Como disse na minha última palestra internacional, às vezes precisamos provar o veneno para valorizar verdadeiramente o antídoto. Muito obrigada por assistirem até aqui. Sou Débora Rezende, sobrevivente, escritora, fundadora da Novo Amanhecer. E esta foi minha história no Vingança do Dia. Até o próximo vídeo e lembrem-se, a maior vingança é viver bem e plenamente, apesar de tudo.